que é toda a campanha da Argentina ia ser o último tango, é o último tango, mas é um último tango fit Renato Russo. Sabe aquelas músicas que não terminam? 18 quilômetros de letra sem nenhuma rima? Que era o que o Renato Russo, com todo respeito, fazia. E é um tango sem fim, a Argentina nessa Copa do Mundo. Todo jogo, Piperno, é um drama. Mas, meu Deus, a gente queria dormir ontem, que tinha que acordar cedo hoje. Vamos pra prorrogação. E vamos pra prorrogação. A Argentina, de novo, não jogou pedrinha. Ontem nem o Messi conseguiu ser esse jogador, muito bem marcado. A Suíça pressionou a Argentina e mostrou um caminho para a Inglaterra. A Argentina, quando tem a saída de bola prejudicada, os jogadores não conseguem, marcaram bem. E a bola direta da Argentina, a segunda bola, nunca ficava para a Argentina. Então a Suíça mostrou um bom caminho para a Inglaterra. Mas, assim como a Argentina já está ganhando por 1-0 graças ao Tuchel, o Embolou, muito mais do que a arbitragem, ontem ajudou os hermanitos. Jogo difícil, Suíça tinha acabado de empatar, a Argentina não conseguia fazer nada, o técnico bem da Argentina demora 1 quilômetro, uma vida para fazer uma substituição, né, Piperno? Ele vai morrer abraçado com esses 11 também. Depois a gente vai falar do Scaloni. Calma, às vezes dá para mudar, Piperno. Quando ele mudou, o time melhorou. E aí o Embolou falou, quer saber? Eu vou divertir o jogo. Vou imitar o Daverson. É. Aí só que assim, a arbitragem, não é a arbitragem sul-americana, ele imitou o Daverson e foi embora mais cedo. Então, burro, primeiro, burro. Eu não queria falar a palavra burro. burro, estava aqui encontrando, né, um qualificativo melhor para ele, Burro. mas, assim, burro, dique vigarista e tal, porque, e depois, ele é trouxa no sentido de querer ensinar catimba para a Argentina. Ah, ele não foi Aí esperto. não pode, Embolou. Você não, Embolou, faz um estágio aqui na Libertadores, que você vai aprender a fazer Tá assistindo algumas os vídeos coisas. do Daverson antes do jogo. Eu falei, acho que vou fazer isso aí, Não hein? pode. E assim, aquele do Davidson com o Pitana é sensacional. O Pitana... Agora, assim, primeiro, também aí é uma crítica que a gente faz a vários jogadores brasileiros, né? É a questão da informação. Ele provavelmente ele foi avisado das mudanças Da regra. da regra, principalmente nessa questão de cartão amarelo. Que a mudança de identificação do cartão amarelo, muita gente imagina que é só identificação de que deu para Marília, mas era para Milena. Não. Deu para Marília, mas se a Milena simulou, tira o da Marília e o cartão vai para outra pessoa. Essa é a regra. Essa é a regra. Só que ele já tinha um cartão amarelo em rua. E o mais interessante é que quando o árbitro... Não avisaram o técnico da Suíça também, que saiu chorando, né? Saiu chorando, reclamou e tal. Virou o Abel Ferreira, e reclamou hoje, do óbvio. Eu li um jornal suíço lá, Liberté, e tem um texto sobre o jogo e sobre esse cartão. O jornal tá furioso da vida com o jogador. Lógico. Não é com o árbitro. O árbitro cumpriu a regra. Agora, a única coisa que eu achei engraçado nisso é que o microfone do árbitro ainda estava aberto quando ele foi anunciar o cartão. Quando ele acaba de fazer o anúncio, os jogadores todo mundo gritando lá para ele. Mas foi implacável. E assim, e tudo isso aconteceu no momento em que a Suíça dominava o jogo. Exato. Colocava a cansada Argentina na roda. A Argentina estava nas cordas, não sabia o que fazer e a expulsão mudou tudo. Mas eu quero dividir essa responsabilidade com a arbitragem, com o VAR e com o Paredes, porque eu entendo que o Embolou pisou na bola, que ele poderia não ter se atirado ali para ganhar um cartão nessa simulação, né? Teve um erro de identidade, né? Identificação, né? Esse é o nome aí da nova regra. Mas assim, o Paredes estava chegando em todas, né? O Paredes estava chegando em todas. E a gente sabe que instintivamente o jogador também tem que se proteger dessas pancadas. O Neymar faz muito isso e fez muito isso a carreira toda. E quando não fez, se deu mal, né? Então eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que a arbitragem poderia também ter sido uma leitura dessas pegadas duras que o jogo estava tendo. Pegadas mesmo, de pontapé de um lado e do outro. Os dois lados estavam batendo. E aí você tem essa proteção que o jogador de futebol profissional ele aprende durante a sua carreira. E eu acho que o árbitro poderia ter tido um bom senso. Eu acho que ele não precisava aplicar o cartão. Então, assim, eu divido essa responsabilidade entre mas o Embolou... É a regra, Robson. Ele não tinha opção. Mas a gente não é um Zé Regrinha, né?
É a regra, mas a gente tem que entender o jogo do que tá acontecendo, né, mas gente? ele deu um amarelo pro Paredes gente... porque ele considerou que é falta. E assim, as pessoas acham que tá protegendo o Paredes. Aí ele foi lá e deu um cartão pro Paredes. Se ele não tivesse dado o cartão pro Paredes, não teria acontecido nada com o Embolô. Só que o Embolô, ele simulou e simulou muito. Ele não se protegeu de uma falta. Ele simulou muito, Robson. E aí, por que tomou? Ele tentou dar um amarelo numa hora errada. Ele tentou dar um amarelo. Ele tentou dar um amarelo pro amiguinho na hora, tipo, saltando na lateral do campo. E aí, ele já tinha amarelo, foi burro. Você não simula um negócio quando você já tem um amarelo, né? Mas então, aí que eu quero jogar para discussão. Talvez não seja uma simulação só, talvez seja uma defesa de um cara que entra maldoso em todas as bolas, que é o Paredes. Né? O Paredes é sujo, gente. O Paredes é um cara que divide tudo. Mas então, assim, eu acho que o juiz não teve bom senso. Eu acho que o juiz poderia ter bom senso e não ter tirado o cara do jogo. E quando tirou o cara do jogo, aí a Argentina melhorou, e a Suíça só se defendeu. É que nesse tipo de situação, o árbitro ele nem tem mais a autonomia para não dar o cartão para o outro. Mais. Já é automático. Ele deu o primeiro cartão amarelo. Paredes, ele interpretou que foi falta. O VAR então, não serve para dizer que a falta não merece cartão. Errado. Interpretou errado. Se ele deu falta para Paredes, ele interpretou errado. Se ele interpretou errado, ele que foi errado também, gente. Se ele interpretou errado e deu o cartão amarelo para Paredes, ele deu o cartão para Paredes. Não, peraí. Ele interpretou errado. Robson, a regra mudou. Aí, em função da regra, ele tem que dar o cartão para o outro jogador. Que simulou. Não é isso? Em função da... Mas ele viu errado. Ele viu o cartão amarelo para Paredes. Talvez ele devesse marcar uma falta sem dar cartão. Ou vamos não? Vamos lá. Ele tem a sua autonomia de marcar falta sem dar o cartão. Então, aí é que tá. A regra nova aumentou a percepção da FIFA em relação à identificação em casos de cartão. É isso que foi ampliado e foi avisado em fevereiro que isso ia acontecer a partir de 1º de junho. O que acontece? Acontece que, ao identificar que nesse lance específico, se ele não tivesse dado falta em campo, o VAR não poderia chamá-lo para dar cartão amarelo. Porque o VAR não serve para isso. Mas ele poderia ter dado a falta. Mas, nesse caso, se ele tivesse dado a falta ou não dado o cartão, o VAR não pode chamar para mudar essa decisão. A partir do momento que o árbitro de campo dá um cartão para um lance e o VAR chama para dizer que aquilo não aconteceu, ele, árbitro de campo, não tem mais autonomia para voltar para o meio de campo e falar assim, não foi nada. Ele precisa, neste caso, até porque houve simulação e houve uma indução de que um jogador fosse punido no lugar de outro, ele tem que dar o cartão. É a regra. Se, por exemplo... Eu sei disso, eu sei da regra, mas ele errou ao dar o cartão pro cara errado. Ele errou o árbitro. Ele errou o árbitro. E aí o VAR aplicou a nova regra, né? O VAR aplicou a nova regra dele. Então, o erro original é do árbitro. Olha, mas que ele errou foi o cara para quem dá o cartão. Ele foi induzido pela coreografia do jogador. Exatamente. E um jogador de 29 anos que acabou de empatar um jogo. Terceira Copa do Mundo. Resolve fazer uma simulação imbecil. Porque se era para tentar tirar o Paredes do jogo, teve outros lances em que de fato houve uma falta. E aí ele tentou tirar o Paredes num lance que, assim, você pode ver 500 vezes, ele não chega perto, ele não está se defendendo, gente. Ele tá induzindo ali, ele não estava se defendendo, ele está indo para lateral de campo. E você já imaginou? Eu penso diferente. Se essa regra, por exemplo, ela já existisse em 2018, quantos cartões o Neymar rola, cai, teria levado naquela Copa? Toda hora. Então, essa regra, ela também visa punir aquele tipo de interpretação cai, né? Do que eu tô falando é que o árbitro poderia ter bom senso pelo momento do jogo e pelas pegadas que estavam tendo dentro do jogo. Ele sabia que era um jogo de pegada. Ele sabia que estava todo mundo chutando todo mundo. E estava mesmo. E aí ele errou rapidamente em dar um cartão e depois a regra diz o que a Marília falou. Tira um cartão de um e dá automaticamente o cartão para outro. Ele correu risco? Correu risco, Embolô. Claro que correu risco. Mas eu acho que faltou bom senso pro árbitro e acho que originalmente ele errou ao dar um cartão pro jogador errado. E aí ele teve que ter vítima, refém da regra que a FIFA inventou.
Ô, Piperno, a FIBA, mudando de assunto agora, teve um outro lance que envolveu a questão do árbitro, que estava muito pressionado. A gente aqui no Brasil talvez não tenha sido impactado tanto sobre essas informações. Por exemplo, foi informado pela FIFA que não haveria em jogos da Inglaterra, e evidentemente no caso contra o europeu isso já não ia acontecer mesmo, mas não teria árbitros ingleses em jogos da Inglaterra por conta da questão política. Árbitros ingleses em jogos da Argentina e vice-versa. E vice-versa pela questão política retroativa dos anos 80, da Guerra das Malvinas. Isso foi ouvido de uma forma, estão protegendo a Argentina. A gente sabe que isso acontece de várias formas, não pode em outros conflitos também, se tenta evitar esse tipo de coisa e não colocar árbitros dessa forma. Aí, a gente teve a questão do árbitro argentino no jogo da França e do francês no jogo da Argentina. Sim. E isso também foi comentado. Ontem era um árbitro português no jogo da Argentina, na sequência da eliminação da Portugal da Copa. E muito em Portugal, você sabe que você leu muito de jornal, e muito na Argentina se falou, ele só está apitando Copa porque o Cristiano Ronaldo está fora da Copa. Lembrando que esta perna de quartas de final era para ter um Argentina e Portugal. Né? Não tivesse Portugal se classificado em primeiro e ganhado da Suíça, era Portugal que ia estar nessa perna de quartas de final. E tem um momento do jogo, a gente não separou aqui, a gente não tem os direitos de transmissão, em que o árbitro sobe o tom com o Messi e o Messi coloca o árbitro no lugar dele e ele coloca o rabinho entre as pernas. Ele fala, comigo não. Eu tô falando com respeito com você, deu para ler os lábios do Messi, você me trata com respeito também. Que foi uma hora que ele quase perdeu o fio da meada no jogo. A coisa começou a subir um tom, jogadores dos dois lados começaram a se comportar como se estivesse no Campeonato Brasileiro e o árbitro manda o Messi calar a boca, alguma coisa desse jeito, e fala, comigo você não vai falar assim. Eu falei com você com respeito, você vai falar comigo com respeito. E nesse caso, a regra é o capitão pode falar, não é isso? É isso, e eu acho que o árbitro realmente ele recuou. Eu acho que ele foi deselegante, recuou, mas ele é a autoridade do jogo. Ele também, sabe, ele não pode tomar uma enquadrada aí do jogador e ficar por isso mesmo, né? Tomou. Agora, por mais que ele tenha sido inicialmente deselegante. Agora, é aquele negócio, também chega um momento da competição que todo mundo vai encontrar, mesmo na história ou na cultura futebolística ou dos mundiais do passado, enfim, algum detalhezinho para pressionar o árbitro. Que todos eles estejam preparados para isso. E, por sinal, eu não ficaria surpreso se a gente começar a conviver com arbitragens brasileiras nessa reta final. Os árbitros brasileiros ainda estão lá, né? Inclusive, um deles ontem foi o quarto árbitro. Né? Acho que o Ramon Abate Abel, em um desses jogos, ele trabalhou como quarto árbitro. Existe a possibilidade, sim, do árbitro brasileiro ir para essa rodada final, pré-final, né? Mas ainda não está definido, pelo menos até onde eu vi, não. Esse árbitro era o João Pinheiro, né? Esse árbitro que falou com o Messi e tomou o dedo na cara, era o João Pinheiro. Eu acho que em alguns momentos o jogador também tem que pedir esse respeito, né? A gente vê muito isso aqui no Brasil, e aí a gente está levando a experiência que a gente tem aqui para a Copa do Mundo, os árbitros aqui fazem o que querem, né? Os árbitros falam, gritam, esperneiam. Os jogadores são malandros, os jogadores simulam, a gente sabe de tudo isso. Mas eu acho que essa conversa e esse jeito de tratar não precisa ter. Pro Messi não ter gostado, certamente ele ouviu alguma coisa que o diminui, que o reduz, que o incomoda. Agora, que tem essa pressão, sobretudo a Argentina, tem muita pressão, claro que tem. E tem já esse burburinho aqui na Copa do Mundo, de que a Argentina, e tem muita gente, a Argentina poderia estar sendo beneficiada, e tem muitos técnicos reclamando da arbitragem em jogos da Argentina, então tem tudo isso dos dois lados, né, Piperno? Tem dos jogadores ganhando terreno nessa disputa, e também tem dos árbitros tentando se impor nesse comando da partida. Agora, eu acho que tem que ter limites, né? Tem limites para conversar, tem limites para você falar, repreender e para você aplicar as regras.